Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre segredo revelado. Por que abandonar o ministério? Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. E desde já, meu querido, quero te pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e que o Senhor Jesus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a chamada, o ministério. E eu já quero te fazer uma pergunta. O que Priscila Alcântara, J.A. e Jamile têm em comum? Você consegue responder essa pergunta? É muito simples, meu querido. Todos eles tiveram ministérios de sucesso, reconhecidos por toda a sociedade. A voz deles levaram muitas pessoas à adoração, levaram muitas pessoas a ter um encontro com Deus. E eles simplesmente abandonaram o ministério no qual Deus chamou eles para exercitar. Eu quero ler aqui uma palavra em que o apóstolo Paulo nos chama a atenção sobre isso, que está em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 26 até o 27. Vamos ler comigo? A palavra de Deus diz assim: assim corro também eu, e não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro que ele tinha uma meta, que ele tinha um propósito, que ele estava correndo com uma meta a ser seguida por Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca como referência a maratona de 42 quilômetros, né? A nossa vida cristã é semelhante a ela. Quer dizer, é uma corrida difícil de você chegar no final dela. Muitos desistem pelo meio do caminho. E aqui nós vamos ver por que esses três cantores, né? Nós vamos dar algumas pistas, por que levaram eles a abandonar o ministério. E a primeira pista é o perigo do deslumbramento. Muitas vezes a pessoa, ela começa a crescer, ela começa a ter sucesso na sua carreira e ela fica deslumbrada com tudo aquilo e ela acha que ela, pelo poder da sua força, que ela está trazendo aquele sucesso todo. E ele esquece que aquela unção que está na vida dela foi Deus que deu, o talento foi Deus que deu. Então o perigo de ficar deslumbrado é achar que você pode fazer tudo, é achar que você é o centro das atenções e não o dom que Deus te deu. A segunda coisa que leva a pessoa a perder o ministério é o excesso de agenda e o cansaço. As pessoas que elas têm um sucesso repentino, muitas igrejas, muitos eventos chamam essa pessoa. E ali a pessoa estica a sua agenda, muitas vezes ela passa por cima do corpo dela mesma, né? O cansaço vem, mas ela quer estar em todos os eventos. E leva aquele cansaço físico, mental e também espiritual. E isso pode trazer sérias consequências no futuro. A terceira coisa que acontece com essas pessoas é a cobrança, né? A pessoa quer estar sempre no topo. Aquela música que bombou, ela tem que vir outra que vai ser melhor do que aquela. Então a pessoa muitas vezes ela é cobrada. Nossa, qual música que vai vir agora do cantor fulano de tal? E muitas vezes aquela pessoa, ela muitas vezes fica até ansiosa, esperando que a próxima música seja melhor do que a outra. E vem uma pressão sobre ela, pressão de todos os lados, e isso pode acarretar o quê? Em a pessoa sentir um cansaço espiritual e desistir do seu chamado. Outra coisa que acontece também, falta de oração, vida de intimidade e abertura de brechas. A pessoa começa a não orar mais, a pessoa começa a não ter mais intimidade com Deus, a aliança dela, muitas vezes, que ela tinha com Deus é quebrada. E outra coisa, é nessa hora que a pessoa começa a abrir brechas na vida dela. Coisas que ela não fazia antes, ela começa a fazer. Igual eu já vi história, né, de cantores que começaram a beber, que começaram a se drogar, que começaram a sair do caminho, mas ainda tinham um dom, ainda tinham um talento. E aí, meu querido, o que acontece? O caminho daquela pessoa caminha tragicamente para o abismo. Então, a pessoa perde a vida de intimidade e de oração com Deus, perde a aliança de fidelidade que ele tinha com o Senhor. A quinta coisa, ter o ministério te cobrindo na intercessão.
e não prestar contas a ninguém. A pessoa não tem um pastor, a pessoa não tem um líder, a pessoa não tem um mestre, a pessoa não tem alguém para prestar contas, porque nós somos ovelhas, nós temos que ter um pastor. Independente se você é cantor, ou se você é um missionário, se você é evangelista, nós temos que prestar conta a alguém. Nós temos que ter uma cobertura espiritual, querido. Alguém tem que nos cobrir, alguém tem que orar por nós, alguém tem que ter o nosso nome lá no caderninho de oração, né, pedindo que Deus nos livre do mal, que Deus nos livre da fúria do adversário. E muitas vezes as pessoas acham que elas são autossuficientes, né? A sexta coisa, a pessoa acha que ela é uma estrela, né? Como os pop stars do mundo, né? A pessoa começa a achar que se ela não for no culto, o culto não é da mesma forma. Se ela não estiver no culto, o culto não vai acontecer. Então, a pessoa se acha um popstar. Ela está acima da média, né? Se ela não estiver no culto, não acontece nada. E muitas vezes é engano, é se a glória de Deus não estiver no culto, meu querido, né? Porque Jesus mesmo falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estaria no meio de nós. E tem que ter unção de Deus, né, querido? Se não tiver unção, não tem nada. E a sétima, que é a pior de todas, essa aqui, meu querido, ela é a pior de todas para a pessoa. A pessoa se torna um profissional da fé e não mais um adorador. A Bíblia diz em João capítulo 4, no versículo 23 e no versículo 24, que Deus procura verdadeiros adoradores, que Ele é Espírito, né? E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então a pessoa perde a sua essência, ela perde os seus valores e ela se torna um profissional, ela perde o temor de Deus, querido. Ela se torna um profissional da área. E aí o que acontece? A unção vai embora, a intimidade vai embora, tudo aquilo que ela acreditava agora, ela faz porque ela está atrás de lucro, ela está atrás de reconhecimento e não de almas, e não de ser uma pessoa salva e de ir para o céu. O que isso nos ensina? Por que J.A., Priscila Alcântara e Jamile se perderam? A Priscila Alcântara agora está cantando funk, né? Funk secular. J.A. se tornou homossexual e Jamile deixou o gospel. Por quê? Se perderam. A palavra de Deus diz que um dia todos nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que fizemos aqui. Eles perderam a sensibilidade. E um dia, meu querido, Deus vai cobrar de nós os talentos que Ele colocou em nossas vidas. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, o Senhor saiu e deixou na mão dos seus servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. E ele falou, negociai até que eu volte. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2 e o que tinha 1 enterrou o seu talento. Quantas pessoas foram chamadas para o ministério e enterraram os seus ministérios, enterraram os seus talentos, se desviaram no meio do caminho e um dia vão ter que prestar contas, né, para Deus. A Bíblia diz que aquele que enterrou o seu talento, Deus fala com ele, né, servo mau e negligente, e tira aquele talento que era dele e deu para o que tem 10. A nossa oração é que Priscila Alcântara, Jamile e J.A. volte ao caminho do Senhor e que eles possam novamente celebrar a vitória da cruz, que eles possam celebrar a vitória do Senhor Jesus sobre o inferno. A nossa oração é que eles voltem para Jesus e que possam novamente cantar para o Senhor e se tornar verdadeiros adoradores. Meu querido, se você gostou desse vídeo, que você possa deixar seu like, que você possa curtir, compartilhar. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e que você possa receber o abraço do canal Conectados com Cristo e até o próximo vídeo.